Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Nós temos lido em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16 e 17. A palavra corrige. Muitas vezes nós queremos a palavra, mas uma palavra que não mexa conosco, uma palavra que não nos posicione, uma palavra que não nos coloca no lugar. E quando a palavra corrige, então a gente vai ter que sofrer aquela correção. Tem gente que até vai embora. Tem filhos que vão até embora de casa. Se o pai quer corrigir, posicionar ali de uma forma ordeira, dentro do lar, tem filhos que não suporta e vai embora. Também o lar espiritual, a igreja, sempre tem um pai, um pastor. Quantas pessoas chamam a gente de pai? De pastor, um pai, um que ajuda, que coopera com as pessoas, que tem companheirismo com uma palavra de correção na hora que as pessoas, os casais, os indivíduos precisam de uma palavra. Mas quando pede um conselho é porque estão dispostos a sofrer aquele conselho. Tem uns que dizem, nem fui lá falar com o pastor, já sei o que ele vai falar, e vai mandar eu parar com isso. Quer dizer, não quer sofrer a correção. E o que adianta então você ter um pastor se ele não pode corrigir? Tem coisa que a gente toma no natural, porque isto aponta para o espiritual. Que adianta a moça casar se ela não quer que o rapaz venha corrigi-la depois de casado, né? Que adianta? Ela quer casar, mas não quer. Ela quer mandar igual hoje, igual o espírito do mundo que estamos vivendo. Na Bíblia você sabe que não é assim. A Bíblia diz, ele te dominará. Não te dominará pela força, pelo poder. Eu tenho explicado isso para vocês. Se dominar é pelo amor, pela compreensão, pelo companheirismo. É que tem que haver um domínio no lar. Mas nós estamos vivendo num tempo que as mulheres não sofrem a correção e que os homens também não têm o que corrigir. Eles não têm aquela palavra para corrigir. A palavra corrige. Mas se ele não tem, a palavra corrige os filhos. Mas se os pais não têm a palavra que corrige os filhos, a palavra corrige a igreja. Mas se o pastor não tem aquela palavra que corrige a igreja, você vê que a igreja está passando por muitas crises há muitos anos, é porque ela não tem uma palavra para corrigi-la. E quando tem, ela não dá ouvido àquela palavra. Bom, os judeus estavam muito bem, porque estavam sem correção. Quando Jesus chegou, eles não quiseram a correção de Jesus. O que Jesus era? A palavra. O povo estava indo muito bem no pentecostalismo,
Mas aí chegou Brana, a palavra de correção, colocando o batismo no lugar certo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e deixar estabelecido aqui para vocês, a qualquer tempo que mudarem o batismo, que não seja em nome do Senhor Jesus Cristo, é errado o batismo. O único batismo certo para remissão de pecados é em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vem um profeta e traz a correção, porque o profeta é a palavra. Ele tem a palavra daquele dia. Nós já aprendemos que Cristo não apenas tinha a palavra, Cristo era a palavra daquele dia. Ele é a palavra de todas as eras. Ele é a palavra de todo o Antigo Testamento. Cristo é a palavra. Até que no final ele prometeu vir outra vez e manifestar no período do ômega, que é o final. Para quando você espera o ômega? Já é o final, filho. Ômega é o fim dos tempos, é o fim das eras. O que nós estamos vendo aqui é o fim do movimento religioso. Isso aqui é o ômega, é o período que estamos vivendo. Daqui a pouco você vai ter o fim do mundo, certo? Mas antes do fim do mundo tem o arrebatamento, tem 3 anos e meio de tribulação, tem a batalha do Armagedon, que aí põe fim neste mundo do governo que está hoje. Falando em governo hoje, você pode ver, se tiver mais do que um que manda, a confusão que dá no país, a confusão que dá nos países, a confusão que está o mundo, porque não tem um que manda. Na verdade, por melhor que sejam os governos, a Bíblia diz que Satanás é que governa este mundo. Ele disse para Jesus: tudo isso eu te dou, se prostrado me adorares. Então, esse mundo não é de Jesus. Alguém diz: Franca de Jesus, Brasil de Jesus. Não tem nada de Jesus, tudo é do diabo. Você é de Jesus, mas não o mundo é de Jesus, não o país é de Jesus e nem a cidade é de Jesus. Senão você contraria a Bíblia. O mundo inteiro está no maligno. O mundo inteiro. Então você não pode, de maneira alguma, dizer que a Franca é do Senhor Jesus só porque ela tem a terceira etapa. A Franca é do diabo, assim como todas as cidades são. Agora que tem um povo, que tem a palavra que corrige, aí é diferente. Você tem a palavra que corrige, aí a palavra está num grupinho de gente, num irmão, numa irmã, naqueles que sofrem a correção. Porque se não sofremos a correção, diz São Paulo que nós não somos filho. Qual filho? Que o pai corrige, ele é bruto com o pai. Por que Caim mostrou que ele não era filho de Deus? Porque ele matou o irmão e foi bruto até com Deus. Ele não obedeceu a Deus, ele não deu uma resposta branda quando Deus perguntou: onde está o seu irmão? Ele podia, como se fosse um filho, até de Adão, ele podia ter dito: eu não sei o que aconteceu com ele, mas não, sou eu porventura guardião do meu irmão? Ele sempre é um respondão. Quer dizer, ele não tem mais a quem prestar conta. Porque palavra alguma o corrige. Não tem palavra que corrige o mundo de hoje. Você pode pegar e pregar a melhor mensagem. Não conserta esse mundo. Esse mundo está condenado à destruição. A destruição, a ser queimado, diz a Bíblia, a destruição dos homens ímpios. Então, isso é uma condenação que já está para o mundo, que muitas vezes você diz: é de Jesus. Você mente igual a Satanás, certo? Satanás disse: eu te dou tudo isso, se prostrado me adorares. Agora, Satanás estava dando o quê? Ele não podia estar dando uma coisa que era do próprio Jesus. Ele estava dando uma coisa dele.
Naquele tempo, ele estava dando aquilo que ele via que ele governava. E que tempo é que Satanás não governou? Quando nós temos mais de uma pessoa para governar a casa, é confusão no lar. Quando nós temos mais de uma pessoa para governar a igreja, o ministério, é confusão na igreja. Quando Deus tem um ministério na terra, Deus sempre teve um homem. Ele teve um Noé, ele teve um Moisés, e assim por diante. Ele teve um Abraão no seu dia, ele teve um João Batista, ele teve um Jesus, ele teve um Pedro, ele teve um Paulo. Em cada era tinha dezenas e centenas de homens pregadores, mas Deus tinha em cada era um Irineu, um Martim, um Columba, um Lutero, um Wesley e um Branham. Em cada tempo Deus teve um. Sempre Deus trabalhou através de um, porque Deus corrige através de um, e Deus não corrige a casa alheia. Deus não corrige filhos alheios. Deus só corrige filhos dele. O que Paulo diz é verdade, que filho há que o pai não corrige. Mas se estáis sem correção, da qual todos são feitos participantes, então vocês são bastardos. O mundo mostra que é bastardo, que não é filho de Deus. Por quê? Nunca vê a correção de Deus. Porque Deus em cada tempo tem uma mensagem, e cada vez que Deus vem, a mensagem é simples, e o homem pelo qual Deus transmite aquela mensagem, mais simples é. Como vocês poderiam, no dia de Pentecostes, aceitar Pedro como seu pastor? Primeira coisa que você ia falar é: não, ele falhou ali atrás com o mestre, ele errou, ele disse que não conhecia o mestre. E Jesus sabia de tudo aquilo, ainda foi atrás dele e diz: pastoreia meus cordeiros, minhas ovelhas. Mas Jesus nunca foi atrás de Judas. Jesus nunca foi atrás dos 70. É isso que tem que entender. Por quê? Porque eles tiveram suas escolhas próprias e seguiram o seu destino. É o que cada um tem feito. Ele tem uma escolha, faz a sua escolha, segue o seu destino, e não há palavra que o corrija. Você sabe, no tempo de Elias, só Elias podia corrigir Jezabel. Não tinha outra palavra para corrigir Jezabel. Era só a palavra de Elias. Ele era o pastor. Para você ver, ele era o pastor de Jezabel. O próprio Elias. Se a Jezabel quisesse conselho, a quem ela ia procurar? Com seus 400 profetas. Certo? É ali que ela procurava. Conselho com seus 400 profetas. Mas Deus tinha um homem para ela consultar, para que ela respeitasse a palavra dele e fosse corrigida por ele. Mas ela nunca aceitou a palavra daquele homem, daquele profeta, porque ela tinha profetas. Você sabe por que você não aceita a palavra que te corrige? Porque você tem pensamentos, você tem profetas, você tem coisas que te dominam, que te governam, e você não precisa de ser governado por nada. Você é como as mulheres de hoje, as que não são cristãs, porque as cristãs, elas são governadas pelo marido, mas o marido também tem que ser marido, você tem que ser homem. Porque se você for homem só para sexo, você não vale nada. Você tem que ser homem para amar. Eu sou homem para falar, a mulher tem que calar a boca. Você não é homem, você é um bastardo. O homem, ele tem que controlar através da palavra, do amor, da dedicação. Isto é uma palavra de correção. O pastor, da mesma forma. O que adianta eu ficar bruto com vocês? Eu vou expressar a minha origem, de onde eu vim. Porque é isso que aconteceu com Caim. Expressando a brutalidade
não sabendo falar um com o outro. Nem igreja com o pastor, que é a mesma coisa da mulher com o marido. Esses tipos não falham. São Paulo deixou escrito para nós em Efésios capítulo 5, esses tipos não falham. Assim, o casamento é como Cristo e a igreja. Mas e esta igreja que não tem correção? É como esta mulher que não tem correção, ou mesmo que haja uma correção, ela não dá ouvido, essa igreja não dá ouvido. Deus sempre tem uma palavra naquele dia para corrigir, mas as pessoas não dão ouvido. Este é o problema que nós vemos hoje. Quanta gente que é Cristo só para progredir, para ter mais coisas naturais, para estar bem de saúde. Eles não querem Cristo assim, mestre, eu te amo, dou-te a minha vida, quero dedicar o que eu tenho a ti. Quantas vezes o próprio ministério, pastor, não tem aquele ministério no qual Deus deseja. Aquele ministério que ajuda a pessoa quando ela precisa. Porque a mulher precisa, ela vai a quem? Ao esposo. O membro precisa, ele vai a quem? Ao pastor. Ele precisa, certo? As pessoas não têm essa dedicação. Muitas vezes o pastor não tem esta dedicação. Apenas cara feia, apenas brutalidade. Assim como muitas vezes no lar, o marido não tem a dedicação, a forma correta de agir, de tratar, mas só a brutalidade, as palavras ásperas. Estou falando para vocês de coisas que nós aprendemos com o nosso profeta e que irmão Brana tinha gente ao lado dele, vou tratar o irmão Neville, que é mais fácil, Ormand Neville, era o homem que era pastor no tabernáculo Brana, no tempo do próprio irmão Brana. Agora, era um homem que irmão Brana disse que Deus fez, perdeu a forma. Então, eu estava lendo aqui um pouquinho o que era a vida, um pouquinho da vida do irmão Neville, certo? Esse daqui é o homem que estava ao lado do irmão Brana. Por isso, o irmão Brana não teria qualquer homem ao lado dele. Você pode ver esses homens que estavam nas campanhas do irmão Brana, eles estavam só por causa de dinheiro, por causa de fama, para que suas revistas tivessem uma boa renda. Eles não estavam com o irmão Brana porque criam no irmão Brana. Eles estavam com o irmão Brana por causa das coisas naturais. A pessoa não tem dedicação. Ela está ali fazendo um trabalho e acho que é uma grande coisa que está fazendo, porque está propagando a mensagem do William Brana, está levando essa mensagem avante, mas espera lá, qual o intuito, o que você tem por detrás disso? O que é que você quer, Gordon Lindsay? O outro, você lembra? Baxter. Ernie Baxter. O que é que você quer? Não é obedecer o profeta, não. Eles querem apenas estar ao lado do homem quando o homem tem fama. Mas quando o homem perdeu a fama, como o Brana teve o tempo que ele perdeu a fama, quando revelou os selos, esses trovões, pregou casamento e divórcio, irmão Brana perdeu a fama perante aquele povo. Porque a fama para eles era cura divina, a fama para eles era o irmão Brana bater no ombro deles e pregar na igreja deles sem feri-los. Porque o irmão Brana respeitava a igreja dos outros. Ele ia pregar lá, ele não pregava a doutrina, ele diz, eu prego doutrina no tabernáculo Brana. Mas quando ia visitar os outros, ele tinha uma mensagem mais dócil. Mas aquela mensagem que ele tinha, preparava aquele povo não para arrebatamento, simplesmente para que ele pudesse vir depois semear a mensagem dele. A mensagem do irmão Brana mesmo não é aquela que todo mundo gostava, que via sinais, maravilhas. Não, a mensagem do irmão Brana é exatamente a que eles não gostaram. É a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, que foi revelado, está tudo dentro dos 7 selos, e eles não viram até hoje, e lutam até hoje. E pessoas que ostentam
e deseja aquele lugar de Mombrana, e eles mesmos, como não tinha outro para colocar eles lá, eles mesmos colocaram eles naquela altura. Mas não é o lugar deles. São pessoas que querem ter uma posição, querem estar acima do profeta. Entende? A maioria das vezes é o que temos na igreja. Nós temos a igreja, nós temos membros. Eu tenho membros aí que eu me envergonho deles, porque são bons demais. Entende? São bons, são amorosos. Eu me envergonho deles. São pessoas que o que eles me ajudam, se eu pudesse devolver para eles, eu devolveria para eles. Mas quando Deus disse para o irmão Brana, não faça isso, não retire a bênção da minha serva, então eu tenho que ficar quieto. Mas que dá vontade retornar toda a ajuda que eles dão para nós, retornar para eles, porque são gente boa, são gente humilde, são gente simples, que tem menos do que a gente, entende? Mas eu amo, é o espírito que eles têm. E como eu trato? Eu não vou tratar um irmão melhor porque ele vai me trazer dízimos, ele vai me trazer uma posição melhor de vida. Não, cada um no seu lugar. Mas vocês, todos são do mesmo ministério, são tratados igual. Cada um é tratado igual. E se você notar, gente simples. Eu gosto de ver a simplicidade das pessoas para eu aprender com elas, tá? Tem que aprender com elas. Presta atenção em alguma palavra que eu tirei daqui, essa palavrinha para falar com vocês, 128 da mensagem, quem é este? Pregado por William Branham. Aí o irmão Branham começa a perguntar no final da mensagem, quantos o amam? Levanta a mão e digo apenas como testemunho, eu amo. Ele não é maravilhoso? Amém? Sabem? Gosto demais de ficar assim e apenas de embeber de alguma forma da sua presença. Sua palavra, projetando-se, cai dentro dos corações, ela nos corrige. Esta palavra, projetando-se, tem que cair dentro dos corações. Mas tem coração, irmão. Nós temos corações de vários tipos. Nós temos o coração onde a palavra cai, que é na beira do caminho. Onde a palavra cai, que é entre espinhos. Onde a palavra cai, que é entre pedregais. Quer dizer, corações duros. Você planta a semente, ali você semeia a semente, mas o Senhor Jesus diz que a semente não vai para frente. Quer dizer, aquela pregação não vai para frente. A pregação de Moisés para o povo de Israel não foi para frente porque eles não a receberam por fé de São Paulo. Então, a coisa é que você prega a palavra e as pessoas não vão para frente. Elas ouvem a palavra, mas elas querem corrigir o marido. A igreja quer corrigir o pastor. A que altura o marido tem que estar? A altura que você tem que estar. Olha a altura que o pastor tem que estar na Bíblia. O que ele diz, ele tem que ser irrepreensível. Meu Deus, é coisa... Agora, não é a família dele tem que ser irrepreensível. Ele, pelo menos no seu ministério, na sua vida, no seu caráter, sua vida particular, sua vida espiritual, sua mensagem, tem que ser irrepreensível. Agora, você encontra ainda membros que tem vontade de repreender o pastor. Então, dê graças a Deus quando você encontra um membro que ama, um membro que dedica, mas ele dedica sem nenhum interesse, ele dedica porque ele diz, estou dedicando a Deus, estou fazendo algo para Deus. E se eu fizer alguma coisa para você, e você entenda isso, e você nunca me ajudar, eu farei para você constantemente. Eu continuarei fazendo para você, porque esta é minha obrigação. Eu não tenho que fazer nada para você me ajudar. Ele não me dá aquela ajuda que os outros dão. Não importa, não importa. Ele tem que ser ajudado. Muitas vezes a medida vem assim, ajudou pouco, então ajuda pouco ele também. Não, você
tem que ser ajudado mesmo se você não ajuda. Quantas pessoas talvez perguntam, eu não cumpro o meu dever cristão, e como é que eu faço? Com a ceia. A ceia é entre você e Deus. Você tem um dever com Deus. Você cumpre o dever com Deus? Cumpro. Então, aí depois vai tomando a ceia. Você toma a ceia, você recebe a palavra, e essa palavra vai te corrigindo até você se ver no domínio desta palavra. Não quer dizer, não paga dízimo, não toma ceia. Não existe isso. Eu sei que vocês poderão me apertar a qualquer hora com a própria mensagem do irmão Branham. Eu estou te dizendo uma coisa nesse instante, que pelo Espírito que eu vejo, que eu sinto das pessoas, porque quem vai julgar aquela pessoa, se ela coopera com o ministério financeiramente ou não, espiritualmente ou não, se ela coopera, quem vai julgar ela é Deus. Não sou eu quem tem que julgá-la, certo? Eu tenho que tratar todo mundo bem, todo mundo igual, tenho que tratar. Eu sei que tem pessoas que já pensaram que eu sempre tratei pessoas no meu ministério de uma forma privilegiada. Mas não adianta, vocês pensam que eu faço isso, não é que eu trato de uma forma privilegiada. As pessoas estão sentindo bem daquela forma e são as pessoas, se você fica mais próximo de mim, eu tenho que tratar você e você ver os meus erros também mais privilegiados. Como tem irmão, quanto mais próximo você está um do outro, mais você vê o erro. Isso é tão claro, você está lá no seu trabalho, você vê o erro da pessoa que está perto de você, mais fácil. Todos nós vivendo junto, uma igreja e pastor, se nós convivemos mais perto um do outro, nós vemos o defeito mais um do outro. Igual que nós temos que ter misericórdia, compaixão, graça. Não tenho eu graça para poder lançar sobre o meu irmão, sobre a minha irmã. Eu tenho que ter, mas eu vejo que eles têm falha. Eu tenho graça para lançar sobre ele. Mas a graça terminou, mas eu tenho graça. Ela terminou daquela forma que você via que ela estava no trono. Ela terminou, mas ela desceu, ela se materializou, ela veio em William Branham. Ela está em cada um de nós agora. Tem que haver graça, compreensão. Sua palavra projetando-se, cai dentro dos corações, ela nos corrige. Traz-nos em uma sujeição ao seu Espírito. Quão aprazível é adorá-lo. Então, agora, quando saírem da igreja esta noite, vão adorando. O irmão Branham está terminando o culto. Quando você sai da igreja, vai para casa, vai adorando a Deus. Não vai falando do seu irmão, da sua irmã. Tem gente que só tem problema na igreja. Tem gente que só cria problema na igreja. Tem gente que só tem problema na igreja. E tem gente que não tem como contar virtude, bênçãos, porque vai na igreja e não é abençoada. Agora eu quero ler só esse pedacinho aqui. 130. Quem é este? A mensagem do profeta. Vocês visitantes aqui, se não tem uma igreja, venham juntar a nós. Eu lhes digo, não digo isto por ele estar sentado aqui. Não, senhor, já disse muitas vezes. Eu amo o irmão Neville. Isto é, em primeiro lugar, ele é um teólogo. O irmão Branham volta e diz, a primeira coisa, ele é um filho de Deus. Quando você é um filho de Deus, você terá as prerrogativas de Deus, as qualidades de Deus. Porque você é filho de Deus. A próxima coisa, ele é o mesmo todo dia. Irmão, se nós examinarmos a nós mesmos, se nós somos o mesmo todo dia, tem dia que a mulher diz, você levantou com o pé esquerdo. O marido diz para a mulher, você também levantou hoje, hein? Gafurina. Então, vê a coisa, como está mudada. Irmão Neville, ele é o mesmo todo dia. É fácil você tratar com uma pessoa que é a mesma todo dia. É duro você tratar com pessoas que só são sentimentais. Mas pessoas que é a mesma todo dia, tem uma luta, hoje eles lutam, amanhã ri. Hoje fica triste, mas está feliz. Amanhã sorri. Ele é o mesmo todo dia. Eu o conheço há anos.
Ele nunca mudou, nem um pouco. Aperta nós. Deixa eu apertar vocês, deixa eu dar uma palavra de correção para ver se você muda a sua cara comigo ou não. Deixa eu te falar algo para ver se você não muda comigo ou não. Deixa você falar algo comigo para ver se eu mudo com você. Tente fazer algo assim, fale comigo, fale mal, para ver se eu mudo a minha atitude com você. Eu quero te tratar bem, você pode falar o que você quiser de mim, eu quero te tratar bem, isso é o que deseja o meu coração. Eu não quero apenas usar de palavras, eu quero usar de ações, se você me trata mal. Agora, se eu te trato mal, eu preciso de ser corrigido, porque a palavra corrige, porque eu tenho que ser irrepreensível. Cada pastor irrepreensível, que não dá lugar à repreensão, que ninguém tem condição de o repreender, porque ele não dá lugar para aquilo. A palavra tem corrigido o pastor, tem corrigido o membro, a palavra corrige a mulher, corrige o marido. Olha, o espírito hoje é assim, se você tem uma palavra para corrigir o espírito feminino, hoje, você vê como é brusco aquele espírito e que ele não conserta. É a mesma coisa a igreja. A mulher aponta para a igreja. A mulher verdadeira cristã que ouve a palavra, é dominada pela palavra e que não quer dominar e que não é uma intrusa naquele homem, no que ele tem que fazer. Como o profeta fala que Sara sempre ficava atrás de Abraão. Ela não ficava querendo tomar a dianteira, lhe ordenar o que fazer, mas ficava atrás de Abraão. Mas é difícil você encontrar uma mulher desse jeito, mas encontrar um casal do jeito que era o irmão Neville e a sua esposa, o irmão Brana falou bem, porque o irmão Brana chegou um tempo e disse, com a mão na Bíblia, eu e a Meda nós nunca discutimos, certo? Nunca discutimos. E se houve alguma coisa, só Deus sabe, certo? Mas ele disse, eu amo o irmão Neville, ele é o mesmo todo dia, eu o conheço há anos, ele nunca mudou nem um pouco, e ainda é Orman Neville, um servo do Senhor Jesus. Aí teria que ser assim, Osmar Rodrigues, um servo do Senhor Jesus. Põe seu nome aí agora. Que você não muda. Que você não muda. A sua atitude correta, a sua atitude de amor, de compreensão, de ajuda, de companheirismo. Você não muda. Você é aquilo. Você sofre baques, lutas, problemas no ministério. E você é o mesmo. Você está ali para poder dar a mão, para levantar mais alguém. 132, aquele irmão Brana falando a mensagem, quem é este? E como agradecemos a Deus por sua amável e estimada esposa e sua família. O irmão Brana chegou numa mensagem a dizer que o irmão Neville era o que mais sofria com enfermidades no lar. Mas o irmão Brana diz, ele sempre foi o mesmo. Não era aquele, eu tenho muita enfermidade, então Deus não está comigo, quer dizer, zangando consigo mesmo e trazendo a maldição sobre si mesmo. É entender, ele tinha problemas no lar, problemas de enfermidade na família, mas ele era o mesmo homem. Isso é muito bom, falando de uma amável esposa que ele tinha. Quando você vê um ministro e sua esposa se dando bem assim, em doçura e humildade. Que muitos de nós não temos doçura e não temos humildade. O que nós, como pregadores e como membros do ministério e como marido e mulher, o que precisa ter doçura e humildade. Reconhecer seu momento, seu lugar, sua hora,
A igreja é difícil reconhecer porque você tem o tipo hoje da mulher que não reconhece sua posição, a sua postura. Mas veste bem, veste como uma cristã, não corta o cabelo, tem a roupa tudo direitinho, calça direitinho, né? Um sapato certinho. E isso daí não é tudo a esposa. Isso é uma senhora. Agora ela é casada, ela ouve o marido, ela é submissa. O marido ama a mulher como a si mesmo, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. É assim que tem que fazer, e é assim que tem que fazer o pastor e a igreja. A igreja ame o pastor, e o pastor ame a igreja ao ponto de entregar a sua vida pela igreja. A gente tem que ser agradecido a Deus pelo que a gente tem, pelo que a gente pela esposa que tem, a senhora agradecida pelo marido que tem. Tem gente que tem esposa cristã, mas não é agradecido. Tem marido cristão, mas não é agradecida. Esse é o problema. E quantos de nós, os homens, que quer desfrutar de tudo da mulher, de toda a natureza dela, quer desfrutar, mas também não dá nada de compreensão, de amor, de dedicação para esta mulher. Tem que haver uma mudança em nós para poder o lar ser melhor. Tem que haver uma mudança em nós, pastores, para a igreja ser amável. Amável como a gente é. Se a gente é um bruto, tem uma igreja bruta. É assim, certo? É a natureza da gente, é a natureza do pastor, é a natureza do marido. Ele não pode falar nada. Minha mulher é bruta, mas eu também sou, não é assim? Se você age dessa forma na brutalidade, então, o que tem a mulher ser bruta? Ela é sua mulher. Agora, se você age na forma do amor, do carinho, da compreensão, do zelo, e ela age te dando coice e agindo errado, e não te servindo quando precisa, isso mostra a igreja é má para Deus. E ela diz ser igreja de Deus. Ela não serve a Deus quando Deus quer. Deus tem sua palavra, mas ela não serve a Deus. Ela não quer ser corrigida por aquela palavra, dominada por aquela palavra. Toma a coisa natural. Você pega a igreja faz de tudo para ajudar todo mundo, mas com dinheiro do governo. É o que faz, a igreja faz isso. Quando você vê a igreja fazendo creche e cuidando de filhos dos outros, é porque ela recebe do governo. Dificilmente ela tira de seus cofres para fazer aquilo. É o erro da igreja. Ela tinha que ser independente para cuidar dos seus, sem ser política. Ela tinha que cuidar dos seus, do seu povo. Aí as mulheres ouviriam as pregações e cada uma estaria no seu lugar. Para não mexer muito nisso daí, né? Mas a gente vê a coisa natural, uma igreja que luta, mas quando chega na hora da palavra, nada. Tem mulher que luta o dia todo. Ela luta, ela trabalha dia e noite. Mas quando chega na hora de servir o marido, aquele momento é angustiante, é cruciante. Não é com prazer. Assim faz a igreja. A igreja serve a Cristo se ele dá dinheiro para ela, se melhora o salário dela, se tem mais dízimo na igreja, o pastor vai trabalhar mais, vai agir mais para o povo. Não, mas não é assim, está tudo errado. Você tem que fazer com aquilo que você tem, que Deus te deu, para Deus olhar para nós e ver que doçura é esta igreja que me ama, que ama a minha palavra, eu a corrijo com a minha palavra e ela então aquieta, ela não repele. Me diga uma mulher que não repele o marido. Me diga. Estou terminando. Quando você vê um ministro e sua esposa se dando bem assim, eu tenho dito assim, tem horas que você não pode ter marido e mulher como tipo da igreja de Cristo. Tem hora que você não pode ter pastor e esposa como tipo da igreja de Cristo. Tem hora que você não pode ter. As pessoas precisam entender isso.
E os lares precisam entender, e nós, os pastores, precisamos entender, estar conscientizados disso. É fácil dizer, eu e minha esposa é um tipo da igreja de Cristo. Oh, isso é uma burdoada que nós levamos na cabeça. Nós estamos dizendo que a igreja de Cristo é como a nossa esposa. E como ela nos serve, é assim que nós servimos a Deus. Só interessado. Só na hora que quer. Quantos crentes mas faz o que quer, como diz, o que dá na cabeça. Mas o irmão Brana falava bem do irmão Neville, ou irmã Neville, que era pastor do Tabernáculo Brana, e que a gente se envergonha de ser pastor. E tem um homem como esse, que o irmão Brana falou dele, cheio de doçura, humildade, ele e a esposa, isso simplesmente faz a igreja ir muito melhor. Ter uma mulher compreensiva é uma igreja compreensiva. Uma mulher que não compreende é uma igreja que não compreende. Isso é simplesmente mais amável à medida que os dias passam. Quanto mais tempo, hoje eu creio, hoje é muito melhor servir a Deus hoje com o que nós temos, com a palavra que nós temos. Mesmo eu na velhice, que não posso fazer muita coisa mais, nem posso oferecer para o povo. Muitas vezes as pessoas querem que eu o pastoreio, mas eu digo, eu não tenho como ir aí, não tenho como te visitar. Eu tenho que ser honesto com as pessoas. Porque se vocês quiserem procurar outro, vocês procuram, porque eu não posso, eu não tenho condições de fazer isso. E não vou reclamar só por causa da minha idade, não. Eu não tenho condições, que pela minha idade eu estou até bom demais. Mas a questão é natureza. As pessoas, quando eu trato com as pessoas, eu trato de uma maneira sincera. Não é só para, não, então eu cuido de você só para ela pagar dízimo, para eu poder usufruir do dízimo dela? Não, eu não faço isso. Deus sabe que eu não faço isso. Nunca fiz. E todos que culparam minha maneira de agir, pagam preço caro. Todos que culpam minha maneira de agir. Eu ajo da maneira correta. Vocês podem pensar o que vocês quiserem, mas eu vou agir da maneira correta, amando este povo, dedicando a este povo. E na hora que tem que falar para ele, meus irmãos, talvez você pense de ter eu como pastor para eu ir comer com você. Não vai dar tempo de eu ir lá na sua casa, não vai dar tempo de eu fazer essas coisas com você. E aí? E você quer eu como pastor? Tem um pastor fulano que mora aí perto de você. Você pode comer com ele com você, vocês podem andar juntos. Não, mas comigo você só vai ter pela internet. Não quer você fazer uma escolha de um outro pastor próximo? Esses pastores que seguem essa mensagem desse dia sabem que eu sou desse jeito. E esses membros, todos eles, sabem que eu sou livre. Porque eu não gosto que ninguém me atrapalhe, mas não gosto de atrapalhar ninguém também. Gosto de deixar o povo livre. Para depois ele dizer, o senhor disse que ia me fazer visita, que eu podia aceitar a mensagem. Nunca disse isso para ninguém. Eu nunca disse que eu ia na sua casa. Eu nunca disse que eu ia na sua casa se você fizesse alguma coisa e fosse membro do meu ministério. Não, mas que sempre eu iria te pastorear, dar a mensagem. A palavra que corrige, eu tenho por obrigação dar esta palavra para todos vocês. Que tem a mim como seu pastor, esse ministério no Brasil, em vários lugares do Brasil, na África, em vários lugares da África, em Portugal, e assim levando a mensagem para as pessoas que dedicam suas vidas a esse ministério. Eu sou agradecido por ter vocês que crêem nesta mensagem. Pai, ajuda-nos, Senhor. A leitura que fiz parece que acabei não falando nada sobre ela, mas estou falando sobre essa noiva. Estou falando sobre essa esposa. O Espírito e a esposa dizem, vem. Diz a mesma coisa, marido e mulher diz a mesma coisa, pastor e Cristo diz a mesma coisa, pastor e igreja diz a mesma coisa. Ajuda-nos, ó Pai,
perdoa-nos, limpa nosso coração, tira o mal de nós. Nós somos pessoas que sempre sofremos, temos alguma coisa ruim em nós. Tira o que é mal em nós, como diz o profeta, e guia-nos pelo caminho eterno. Davi disse assim: tira o mal e me guia pelo caminho eterno. Faça isto a favor deste povo, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Quando os 7 selos se abriram, foram bem poucos os que viram Cristo selos abrir. Só o William Brana com amor tinham, assim diz o Senhor, para se difundir. Hoje não é uma exceção, são poucos que virão João a profetizar. Quando ele veio, deu mais luz, o novo nome de Jesus podemos aceitar. Seu novo nome, Brana, é o que a gente ama. Com 7 letras, Brana, que ele recebeu. HM tem o nome seu, só o eleito, aquele que venceu, tem o direito de hoje cantar. Brana. E nesta mensagem de João, são poucos mesmos que verão, e sem medo, logo eles se despertarão. Somente eles saberão este segredo. A mensagem do Filho do Homem, que revelou o meu novo nome para o eleito. E somente ele que vai crer, somente ele vai saber este segredo. Seu novo nome, Brana, é o que a gente ama. Com 7 letras, Brana, que ele recebeu. HM tem o nome seu, só o eleito, aquele que venceu, tem o direito de hoje cantar.